no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Tema de hoje: Paulo chega a Corinto. Atos capítulo 18, versículo 1 a seguir. Atos 18, 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Até o versículo 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Paulo chega a Corinto. Podeis assentar, meus amados. Agora Paulo chega a Corinto. Quando eu vejo Paulo chegando a Corinto, entramos num tema sobre a igreja, ou uma igreja em Corinto, a capital da Acaia. Acaia, pastor, é isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. E Corinto era a capital daquela região. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto ao final da segunda viagem. Entendeu? Ao final da segunda viagem, vocês podem ver que a segunda viagem, ele faz o trajeto completo. A primeira viagem, ele vai, já corta e vai embora. A segunda viagem, ele passou 1 ano, 6 meses pregando a palavra de Deus naquela cidade, segundo o capítulo 18, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. E nesse período, levou aqueles crentes a Cristo. É uma grande diferença. Uma grande diferença do apóstolo Paulo para os dias de hoje. Hoje o povo não quer levar mais a Cristo. Querem levar à igreja, querem levar a um clube, querem levar a uma festa, querem levar a um monte de lugar, menos a Cristo. Eu sempre digo, irmãos, ensina o teu filho o caminho do céu, não o caminho da igreja, não o endereço da igreja. Olha aqui, ó, nesse período levou aqueles crentes a Cristo. Depois Paulo se dirigiu à cidade de Éfeso, na Ásia, de onde enviou uma carta à igreja de Corinto. Olha aqui, Paulo está em Corinto, está aqui, ó. Agora daqui de Corinto, ele vai a Éfeso, aqui, entendeu? E daqui de Éfeso, ele escreve uma carta para quem? Para os irmãos de Corinto. Agora eu vejo algo interessante, que Corinto era um grande centro comercial, um mercado de fama mundial, que controlava o comércio em todas as direções. Por que todas as direções? Olha onde ele se situa. Olha aqui, ele tem saída para todos os continentes, saída para todos os mares. Pastor, ainda nós vimos que não apenas de norte a sul, por terra, mas também de leste a oeste por mar. Corinto era uma cidade estratégica. Agora vemos que essa grande metrópole tinha 2 portos. Era um na cidade de navegadores e mercadores. Suas feiras estavam repletas de produtos
estrangeiros. Aqui tinha 2 portos, pastor. Então as feiras, o comércio que existia na cidade de Corinto era mais comércio de coisas de fora do que própria coisa de dentro. Paulo era um missionário fiel e relevante. Paulo selecionava as cidades para onde e as quais se dirigia com muito critério e cuidado. Ele não ia para qualquer uma não, pastor. Ele escolhia uma cidade estratégica. Por que Paulo escolheu a cidade de Corinto, irmã Mari? Porque a cidade de Corinto era o centro de todo o movimento, não nacional, mas até internacional. Paulo estava ali. Por que Corinto? Porque permaneceu 18 meses nessa cidade. Levantamos aqui algumas razões e podemos explicar essa decisão. Primeiro, por que Paulo passou 18 meses nesta cidade? Deixa eu ver se eu não estou errando. 18 meses nesta cidade. Primeiro, a razão foi geográfica. Por que Paulo escolheu atender Coríntios? Escolher Coríntios para fazer evangelismo. Primeiro, a razão era geográfica. Quando eu olho a razão geográfica, nós vemos que Corinto era apenas a capital da província. Não era apenas a capital da província da Caia, mas também um grande centro urbano, com uma população estimada de 200.000 habitantes. Quantos habitantes tem Roquento? Alguém pode chutar? 70, 80? Pois é. 200.000 seria o quê? Cidade de Brisbane? Cidade de Brisbane é mais, né? É mais, né? Pois é. Então mais ou menos por aí. Ficava bem próximo de Atenas. Aqui está Atenas, aqui, entendeu? Atenas, nós já vamos falar sobre Atenas, tá? A grande capital da Grécia, capital intelectual do mundo, lá da onde que veio lá os grandes filósofos de Atenas, cerca de 3 quilômetros ao norte de Corinto, entendeu? Ficava o porto de Léquio, que recebia navios da Itália, da Espanha e do norte da África. O porto de Cencreia localizava 11 quilômetros a leste de Corinto, possibilitava um tráfego marítimo de 2 sentidos, para o Egito, Fenícia e Ásia Menor, entendeu? Então nós temos aqui, porto para o lado de cá e porto para o lado de cá. Aqui favorecia para o mundo para lá, favorecia para o mundo para cá. Corinto era uma cidade portuária. Pastor, o porto, aqui ainda vejo que a cidade de Corinto recebia gente de novos todos os dias, e dela saía gente diariamente, todos os dias também. Pessoas oriundas do mundo inteiro fervilhava pelas ruas e praças. Corinto ficava no corredor do mundo. Era uma cidade cosmopolita, pois o mundo inteiro estava dentro dela. Passava o mundo inteiro por ali, por causa dos portos. Pastor, já vimos a questão do porquê que Paulo escolheu Corinto. Pastor, uma questão era geográfica. Outra questão que Paulo escolheu Corinto foi também a questão, a razão social. Corinto era uma grande e riquíssima cidade que abrigava um comércio intenso e próspero. Porém, além do comércio robusto, era também uma cidade florescente com respeito à cultura. Olha só, Corinto atingiu seu apogeu no século 7 a.C. A rivalidade entre Atenas eu já mostrei, e Corinto contribuiu para o declínio que foi acelerado pela guerra de Peloponeso, que nome estranho, entre 431 a 404 a.C. Houve uma guerra entre os coríntios
e os atenienses. Pastor, quem perdeu? Quase 3 séculos depois, os romanos conquistaram Corinto. Agora Corinto se tornou propriedade dos romanos. Quando uma revolta estourou contra Roma em 146 a.C., o general romano Lúcio Munius matou todos os homens de Corinto e vendeu as suas mulheres e crianças como escrava. Pastor, por que precisamos saber disso? Para você saber a razão social do porquê que Paulo escolheu Corinto para evangelizar. Houve tudo isso aí com Corinto. Agora, porém, quando Corinto se tornou uma capital, uma província da Acaia, a cidade agora estava se reerguendo, estava se reestruturando. Em 27 a.C., os negócios floresceram de novo, atraindo do mundo os judeus, que ali constituíram uma sinagoga. E agora, pastor, quando Paulo chega em Corinto, a cidade era de certa forma uma cidade reconstruída, uma cidade nova e recente reconstruída pela psicologia da religião. Prova que uma igreja tem maior probabilidade de crescer numa cidade nova e florescente do que numa cidade antiga, onde a tradição religiosa já está enraizada. Eu me lembro que o meu pai, meu saudoso pai, foi colocado pela convenção para liderar uma igreja numa cidade tradicional, uma cidade católica, uma cidade, mas era muito tradicionalista. Pastor, para ganhar uma alma naquela cidade, não era fácil, porque, meu Deus, era muito tradicionalismo ali. Cidade antiga, assim, uma das cidades mais antigas do estado de Santa Catarina. Lá o pai foi ser pastor. E agora, pastor? Fica aí, Deus te colocou, tem almas aí. Agora, é mais fácil você pegar uma cidade nova, um local novo. Pastor, vamos para onde? Vamos para onde ninguém foi até agora. É mais fácil evangelizar. Entendeu? Ah, pastor, mas aonde já está evangelizado, aonde já tem gente evangelizando, também é mais fácil evangelizar, porque já está plantado, é só colher daquilo que já foi plantado. Paulo chegou numa cidade recém-destruída, mas estava crescendo agora de novo, nascendo de novo, uma cidade sendo reconstruída de novo, gente novas. É mais fácil de evangelizar. Pastor, terceira razão era a razão cultural. Olha o que nós aprendemos, por que Paulo escolheu Corinto. Paulo escolheu Corinto primeiro, pelo seu comércio, a sua razão cultural. Aqui nós vemos aqui, ó, olha só a cidade de Corinto aqui para você ver, que aqui, ó, eles fizeram um canal, tipo o canal de Suez. Se você pesquisar na internet, você vai ver como é que é o canal de Suez, lá no mar, no mar da Galileia, lá no Mar Vermelho, lá no Egito, entendeu? Porém aqui em Corinto também construíram um canal, aonde era para passar desse mar para esse mar, os navios. Então eles não precisavam, olha aqui no mapa, eles não precisavam dar a volta, aqui ó, eles não precisavam dar essa volta toda aqui ó. Eles fizeram um canalzinho aqui ó, entendeu? E está aqui o canal que eu estou mostrando para vocês, aqui na cidade de Corinto. Pastor, razão cultural. Primeira razão cultural, comércio. O seu comércio, olha só, por ser uma cidade
cidade marítima privilegiada, com 2 prestigiosos portos. Coríntios era rota comercial importante, pois o comércio do mundo passava por ali. Pois isso, muitas pessoas chegavam e saíam de Coríntios constantemente. Era fluxo de cidade, era fluxo de pessoas naquela cidade, tremendamente. Outra razão também foi a sua tradição esportiva. Pastor, Coríntio era uma cidade elogiável também nos seus esportes. A prática dos jogos ísticos de Corinto só era superada na época pelos jogos de Atenas, lá na Grécia. Senão, era em Corinto. Ali a juventude fervilhava e a cidade pulsava vida e entusiasmo. Paulo entendeu que aquela era a cidade que precisava ser alcançada pelo Evangelho. Primeiro, pela sua cultura, pelo seu comércio, juventude. Terceiro ponto, sua abertura a novas ideias. Olha só que interessante. Principal hobby dos habitantes ali da cidade de Corinto, nós já falamos em alguns estudos atrás, era ouvir grandes filósofos, grandes pensadores exporem suas ideias em praças públicas. Se lembra que eles iam para as praças públicas, os grandes filósofos, e estavam lá nas praças fazendo suas oratórias, colocando seus pensamentos, suas filosofias, suas teses, e o povo gostava de ir lá ouvir. Entendeu? A cidade transpirava cultura, a cidade transpirava conhecimento. Paulo entendia que o Evangelho poderia chegar ali e mudar toda a cosmovisão da cidade. Imagina, irmão Marcos, aquele povo com aquela vontade de estudar, com aquela vontade de discutir teses. Imagina se eles conhecessem o Deus verdadeiro. Paulo viu nessa cidade um ponto estratégico. A outra razão que Paulo escolheu Corinto, essa é forte, foi uma razão moral. Corinto tinha recebido a alcunha de cidade mais depravada do seu tempo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Pois é, Corinto recebeu o título de cidade mais depravada em seu tempo. Sabe por quê? Se tirarmos hoje uma radiografia da nossa sociedade, poderemos dizer que a sociedade corrompida, que sociedade pelúdia, que sociedade maculada pela sensualidade, pela pornografia, pela imoralidade, sim, a degradação moral de Corinto pode ser identificada pelas seguintes razões. Primeira razão, olha só, um diagnóstico de uma radiografia da cidade de Corinto: prostituição. Uma radiografia, um diagnóstico dos nossos dias hoje: prostituição. Pastor, mas o que Paulo vai fazer lá nessa cidade então? Em Corinto a religião se confundia com a prática sexual. Entendeu? Eles achavam que se prostituindo era uma forma de adorar deuses. E tem gente hoje, nesses últimos dias, que acha que adorar a Deus também pode ser de uma forma prostituindo-se. Olha aqui, Afrodite, essa mulher aqui, ó, essa mulher do lado ali, ó, aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já encontraram em algum jardim de casa, na frente do jardim, uma estátua de uma mulher assim, seminua praticamente, dessa modelo assim, ó. É muito costumeiro botar no jardim uma estátua dessa. Entendeu?
correndo água, isso, bem lembrado. Correndo água, com biquinha de água, entendeu? Às vezes com um vaso de flor, no centro do jardim, na frente de casa, no canto da casa, entendeu? Pastor, coloquei essa estátua no meu jardim, pastor, e daí? O problema é meu. Não, filho, eu só quero dizer que essa estátua aqui é a deusa Afrodite. Quem é a deusa Afrodite, pastor? Ela é considerada a deusa do amor, era adorada e tinha o seu templo sede na Acrópole, a parte mais alta da cidade. Presta atenção. Ah, pastor, mas é a deusa do amor. Eu quero amor. Presta atenção que tipo de amor ela representa. Alguns estudiosos afirmam que aproximadamente 10.000 mulheres trabalhavam nesse templo de Afrodite como prostitutas cultuais. Então imagina você entrar num templo aonde o teu culto é se prostituir com aquelas sacerdotisas. Agora ficou pesado, né? Pois é. É a Bíblia que nós estamos estudando. Esse templo existe até hoje lá. Entendeu? Pastor, e qual é o problema da prostituição dessa cidade ainda, pastor? No topo mais alto da montanha de Corinto, as sacerdotisas adoravam aquela divindade pagã através de quê, pastor? De oração. Através de quê, pastor? Que era o culto a Afrodite. O culto a Afrodite era através de prostituição. Você já imaginou você entrar num templo aonde o teu culto é urgia, aonde o teu culto é um monte de sujeira, é sexo, é fazer um monte de nojeira? Você já imaginou isso? Pois é, a cidade de Coríntios era assim, tinha esse templo. Não bastasse isso, essas prostitutas cultuais desciam durante a noite. O culto delas era durante o dia, pastor, e à noite elas eram liberadas. Então elas desciam a montanha para a cidade e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas que ali passavam pela cidade. Então pensa que baixaria aquela cidade. Aí você olha para Cracolândia, e pensa, meu Deus, que miséria. Pois é, então imagina agora Paulo chegando em Corinto e vendo essa nojeira. De fato, o ambiente era profundamente marcado pela prostituição e pela impureza sexual. Pastor, então, pastor, você vai pregar contra isso, pastor? Vamos trazer para Paulo. Paulo, você vai pregar contra a prostituição, Paulo? Você sabe que se você pregar contra a prostituição, o povo não vai aceitar. Qual era o próximo problema lá na cidade de Corinto? O próximo problema na cidade de Corinto era a homossexualidade. Eu tapei ali. Por que, pastor? Porque estamos dentro de um lugar santo, e eu preciso respeitar a santidade que há na vida dos irmãos. Tem pessoas que não têm temor, eu tenho temor. Mas olha só que interessante, em Corinto ficava os principais monumentos de Apolo. Quem era Apolo, pastor? Quem era Apolo? Deus grego que representava a beleza do corpo masculino. Pastor, hoje, meu Deus do céu, se você vai ver hoje, a maioria dos homens bonitos e sarados são homossexuais. Entendeu? Eu não estou generalizando, não me interprete mal, mas a maioria dos sarados, dos que têm os corpos bem definidos,
eles não gostam de mulheres. Eles são homossexuais. E olha o que Paulo enfrenta na cidade de Corinto. Ele enfrenta, pastor, ele enfrenta o que? Deixa eu ver aqui, ó. Em Corinto ficava principal os monumentos de Apolo. Agora você imagina, nós vimos, entendeu? Que era a cidade que tinha influência da Grécia. Em qualquer esquina tinha uma estátua. Em qualquer, olha o templo de Afrodite. Imagina que no templo de Afrodite, as imagens lá de Afrodite e suas sacerdotisas dentro do templo não eram imagens de mulheres vestidas, não eram imagens de mulheres decentes, eram imagens de mulheres nuas praticando coisas entorpecentes. Agora eu vejo esse tal Apolo aqui, adoração a Apolo induzia a juventude. Pastor, é chegar na maturidade, é chegar na adolescência, a primeira coisa que o jovem quer, olha aqui, ó, entendeu? Aqui, ó, quer ser bombadão, entendeu? Isso é um espírito demoníaco. A Bíblia manda você cuidar do teu corpo, não deformar ele. Pastor, adoração a Apolo induzia a juventude, não apenas coríntia, mas a juventude grega em geral, e a se entregar à homossexualidade. A Bíblia diz: amantes de si mesmo. Surgirão homens amantes de si mesmo. Isso é sinal da volta de Jesus. Homens amantes de si mesmo. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época. Se você fosse um centro homossexual do mundo, se você fosse ter uma vaga ideia de que isso significava, lembre-se de que Paulo descreveu com cores vivas esse assunto em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 28. Lê para nós bem alto, para você ver Paulo descrevendo a cidade de Corinto. Romanos 1, 24 a 28. Pelo que também Deus nos entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só o que a Bíblia está falando. Paulo está denunciando. Ei, pastor, não gosto de Paulo porque Paulo fala mesmo, Paulo. Vai falando aí. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Serviram mais a criatura. Ei, quem é a criatura? Aqui, ó. Eu, você, nós somos criatura. Tem gente adorando a criatura, tem gente idolatrando a criatura. Ei, gente, você é barro. Que mais? Adoraram mais, honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olha as mulheres, não é só os homens não. O homossexualismo ali bate para os dois lados. Tem o lesbianismo também. Os homens mudaram os seus costumes naturais, se inflamando com os homens, e as mulheres também, seus costumes naturais, deixando os costumes naturais, que era mulher com homem, para ir mulher com mulher. Está sendo falado na Bíblia aí, irmão. Me diz uma coisa: quem é que vai se levantar e dizer que isso não é Bíblia? Isso é Bíblia e é pecado. A Bíblia está contra isso. Lê aí para nós. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher. O uso natural da mulher é você ter relação sexual com a mulher da forma certa. E aí? Se inflamaram em
sem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí você não sabe por que tem tanta peste aí, doença sexualmente transmitida. Aí você não sabe, né? Pastor, os próprios colégios em época de carnaval, graças a Deus, que agora parece que os líderes estão abrindo os olhos e está acabando com essa nojeira de carnaval. Porém, época de carnaval, na minha época, quando eu estudava, na minha época, era distribuído camisinha nos colégios, de graça. Para quê, pastor? Imagina se o meu pai descobrisse isso. Ele tinha uma frota de carro, ele tinha um caminhão, ele tinha Kombi, mas eu acho que ele ia entrar com tudo lá dentro daquele colégio lá. Entendeu? Mas hoje é normal. Hoje é normal. Usa camisinha que não tem problema. Hoje nós vemos mães colocando em filhos de 13, 14, 15 anos que nem tem idade. Mas já vou prevenir, pastor. Por que prevenir? Ensina certo as coisas que não precisa. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Leva teu filho para a igreja. Não deixa andando para lá e para cá sozinho. Vai cair. E depois não adianta chorar. Aí a igreja é culpada, o pastor é que é ruim. Não, a Bíblia prega a verdade. Quer ver o que Paulo diz? Quinto lugar, olha aqui, é provável que o apóstolo tenha escrito sua carta aos romanos em Corinto. Podemos imaginar então Paulo escrevendo sobre a homossexualidade após abrir a janela da sua casa e olhar para a cidade. Imagina agora, Paulo abre a janela da casa dele e olha para a calçada, olha para a praça, olha para o centro e só vê jovens, mulheres, aquelas sacerdotisas que descia lá de cima da Crocopolinto, lá daquele templo, entendeu? Aí você entende quando a Bíblia diz, irmão Marcos, o salmista fala bem assim, e muitas das vezes é mal interpretado esse versículo, quando o salmista fala bem assim, eleva os meus olhos para os montes. Pastor, estou olhando para o monte, mas esse monte aqui tem o templo da Afrodite, é prostituição. Aquele monte ali tem o altar de Baal. Pastor, para onde eu vou olhar? Aí tu vê o versículo dizer: elevo meus olhos para os montes. De onde vai vir meu socorro? Da prostituição? De Baal? Não, mas você vê uma resposta: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. No sonho dizia bem assim: registra isso. Registra isso, que meu socorro vem do Senhor. Porque a imprensa dessa terra vai dizer que o socorro vai vir do homem. Registra que o meu socorro vem do Senhor. Eleve meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ei, a ministra também disse que Jesus subiu lá, o anjo subiu lá no pé de goiaba para falar com ela, para que ela não se matasse. Irmão, tudo que vem de cima é bom. Outra coisa que nós vemos aqui, outro lugar, foi a razão espiritual. Olha só que interessante. Por que Paulo escolheu Corinto para começar a evangelizar? Olha aqui, Corinto tinha muitos deuses, muitos ídolos. Até hoje, quando se visita aquela cidade, é possível visualizar enormes gamas de estátuas, monumentos dedicados a deuses. Por isso Paulo entende a estratégia e Paulo encontra em Corinto uma sinagoga, uma ponte
evangelho. E outra coisa, a partir dessa ponte, Paulo leva o evangelho a toda a cidade. Ei, Deus quantas vezes te dá uma ponte, te dá uma brecha, te dá uma oportunidade, te dá um momento e você deixa passar essa oportunidade. E você diz: temos que ganhar almas, pastor. Temos que ganhar almas, pastor. E quantas vezes pessoas aparecem do teu lado, trabalham muitas das vezes do teu lado, andam com você lá no shopping, você encontra. E aí, pastor, como é que tá? Comprou muita coisa? Meu Deus, pois é. E de Deus você não fala nada. Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo encontrou ali uma brecha, achou uma sinagoga, talvez não estava funcionando, foi lá, pediu: escuta, por favor, posso fazer uma reuniãozinha aqui? Pode. Então reuniu o povo aqui, ó. Eu sou Paulo, só que eu era, e hoje Deus me libertou. Quantos creem que Jesus pode libertar aqui nesse culto, nessa noite? Eu creio que começou a levantar a mão, levantou, e foi ali que Paulo começou a abrir a igreja de Corinto. 1 ano e 8 meses ele ficou lá. Olha só que interessante. Paulo, ele chega a Corinto, aqui ó, Paulo vem de Atenas para Corinto. Quando eu vejo Paulo viajando cerca de 80 quilômetros de Atenas a Corinto, importante cidade grega, central comercial a ponto de parada de viajantes, dinheiro e depravação, filosofia estranha e novas religiões, tudo era bem recebido ali. Porém Paulo não foi bem recebido ali. Aí você olha, por que ninguém gosta? Por que ninguém gosta? Por que ninguém gosta, irmão Marcos? Por que ninguém gosta de você, irmão Michael? Por que ninguém gosta de você, David? Por que ninguém gosta de você, pastora? Por que ninguém gosta de você, evangelista? Por que ninguém gosta de você, pastor? Não gostamos. E desafora de verdade, não tem problema. Eu vou provar para você por que não gostaram de Paulo. Eu vou provar para você por que quando Paulo chegou naquela cidade, não gostaram de Paulo. Olha aqui, Paulo chega a essas grandes cidades, de muitos deuses, muita corrupção moral, para pregar a cruz de Cristo, no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2 e 4, abre lá para nós. Olha o que aconteceu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. O que diz lá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Olha só o que Paulo fala. Olha aqui, meus amados. Paulo chega já falando para os filósofos bem assim, ó. A minha palavra. Ei, Paulo estava pregando o quê? Paulo estava pregando o que ele recebeu. Se você olhar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz bem assim, ó: porque eu, bem forte, porque eu recebi do Senhor. Meu Deus. O que também? Então agora Paulo chega lá em Corinto e fala bem assim, David, olha aqui, ó: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, palavras lapidadas, palavras que você vai ficar todo cheio de ego, palavra que vai agradar o teu coração, não, mas em palavras de sabedoria, olha aqui, ó, humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Entendeu? Para falar a verdade, tu tem que ter poder, e o Espírito Santo tem que estar na tua vida, senão tu frouxa. Quantos frouxaram até agora? Quantos pararam até agora? E não adianta dizer que é A, B e C, não, é porque pararam, porque a palavra era de persuasão, era de que? Lapidação. Pastor, Paulo pregava a palavra do Espírito de Deus, aquilo que ele recebeu de Cristo, ele também testifica, e era escândalo para
ti, como já citando, no ano 49 depois de Cristo, um ano antes de Paulo chegar a Coríntio, o imperador Cláudio havia expulsado os romanos de Roma, havia expulsado de Roma todos os judeus. Por essa causa, Priscila e Áquila deixaram a Itália e foram morar em Corinto. Esse casal era colaborador do ministério de Paulo e exercia o mesmo ofício do apóstolo. O que eles faziam? Eles eram missionários. Eles ajudavam Paulo a ganhar almas. Eles ajudavam Paulo a evangelizar. Eles ajudavam Paulo na obra. Pastor, o que aconteceu aqui? Em Corinto, Paulo foi morar com eles, trabalhando com as mãos para o seu sustento. 2 Coríntios 11, 7 a 9. O que diz lá? Bem rápido. 2 Coríntios 11, 7 a 9. Olha só que interessante. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Olha só que interessante. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosse exaltado. Ei, Paulo estava lá, ensinando aquele povo para que eles crescessem em conhecimento, na graça, em salvação. Porém eles achavam que isso ali era um escândalo. Pastor, ainda ele fala, outras igrejas despojei eu para vos servir. O que ele estava dizendo? Olha, outras igrejas ajudaram eu, contribuíram para me manter aqui nesta cidade, para servir vocês. Agora o que diz? Recebendo deles o salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo não exigia nada. Paulo não chegava na casa de ninguém fazendo carinha de coitado. Paulo não ficava fazendo pressão psicológica. Paulo não ficava dizendo, olha, pastorzinho rico, pastorzinho pobre. Paulo não ficava fazendo isso não. Paulo trabalhava. Paulo fazia a obra do Senhor. E ele testifica aqui, porque os irmãos que vieram lá da Macedônia supriram a minha necessidade. Isso quer dizer o quê? Ninguém vai deixar a obra do Senhor parar. A hora que faltar, Deus levanta lá de outro lugar para manter aqui, assim como nós estamos mantendo Bahia e Índia. Mas a obra do Senhor não para. Agora presta atenção. Olha só o que a Bíblia ainda diz. Paulo jamais deixou de pregar o Evangelho por falta de sustento nas igrejas. Entendeu? Tem muita gente fazendo chantagem por aí. Se nós sair, eles quebra não, aí que nós fica forte. Entendeu? Nós aprendemos a viver pela fé. Então, é só fazer a prova, que quem vai quebrar é quem está fazendo o teste. Vão quebrar um por um, se começar a fazer esse tipo de coisa. Paulo jamais deixou de pregar o Evangelho por falta de sustento das igrejas. Nessas circunstâncias, trabalhava para a sua própria sobrevivência. Esse não era o ideal de Deus, pois o princípio divino é, capítulo 9, versículo 14 de 1 Coríntios, diz bem assim, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está lá na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Quem prega o Evangelho, leva semente, pastoreia, está ali servindo a obra do Senhor, que viva do Evangelho. Porém, para evitar qualquer obstáculo à pregação do Evangelho, para que ninguém levantasse nenhuma tropeço,
Paulo se abstinha de receber o sustento material da igreja, e ele mesmo pega e vai trabalhar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, abre lá. 9 e 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimentos algum ao Evangelho de Cristo. Paulo estava com uma igreja começando, entendeu? Paulo não tinha departamentos, Paulo não tinha viagens, Paulo não tinha visitas, Paulo ele estava começando, então ele tinha que também começar a investir, ele também investiu, entendeu? Antes de nós vir para a Austrália, nós investia aqui na Austrália. Só eu fazia 3 intensivos de inglês. Eu engolia inglês, dormia em inglês, falava inglês. Lá, para quê, pastor? Para poder entrar na Austrália, pelo menos poder dizer assim, sorry. Investimento na obra. Entendeu? Pastor, agora olha aqui. Aos sábados, Paulo ia à sinagoga, persuadia tanto pelos judeus como os gregos, prosélitos acerca da fé em Cristo. Priscila e Aquila formavam um casal dedicado que servia fielmente. Olha que casal interessante aqui, na vida do apóstolo Paulo. Serviam fielmente a Deus e arriscou a própria vida por Paulo. Ah, pastor. Hoje, para defender o pastor da igreja, dá para contar nos dedos. Hoje o mundo levanta calúnia lá fora, e é mais fácil ficar neutro, é mais fácil acreditar do que se colocar como escudo e dizer, é mentira, isso não é verdade. Mas olha o que Aquila e Priscila fez, ou fazia. Romanos 16, 3 e 4, vai lá. Romanos 16, 3 e 4, o que diz lá? O que diz lá? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha só. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Irmão, isso aí foi uma carta de recomendação, sabe? Quando você vai viajar, você leva uma carta de recomendação do teu pastor. Para onde você chegar, você apresenta essa carta e eles te apresentam na igreja para ver quem você é. Olha qual foi a recomendação do apóstolo Paulo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Meus cooperadores em Cristo Jesus. Tipo assim, obreiros que trabalham comigo na obra do Senhor. Que mais? Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Olha só, irmãos, misericórdia. Os quais pela minha vida, irmã Mari, para defender a minha vida, para defender eu, colocaram a cabeça deles à prova. Sabe o que é colocar a cabeça deles à prova? É dizer assim, pode me matar também, então. Ajudaram-no em Corinto, capítulo 18, versículo 2. Esse casal também ajudou Paulo em Éfeso, capítulo 18, versículo 18. Esse casal também, aonde a igreja se reunia na sua casa, não tinha igreja, eles colocaram a porta da casa deles à disposição. Olha, pastor Paulo, aqui tem a minha casa, pode reunir aqui. Mas naquela época não tinha igreja. Quando chegamos aqui em Biluína, não fui eu que cheguei, foi o apóstolo Juarez que chegou aqui. Teve uma casa que se colocou à disposição. Hoje nós temos uma igreja, porém lá em Macai nós não temos a igreja ainda. Nós temos uma sala de sindicato, mas começou numa casa. Em Roqueto começou numa casa. Pastor, tudo começa em casa, até o nosso culto começa em casa. Agora eu vejo que o versículo 2 é o único trecho em que todo o Testamento, todo o Novo Testamento, em que Áquila é mencionado antes de Priscila. Pastor, o escritor acredita que é pelo fato dela ser um pouquinho mais envolvida com as
das coisas da igreja do que ele. Irmão, eu vejo o casal sendo usado por Deus. E o fato de um estar na frente do outro, um ser mencionado primeiro que o outro, não tira a autoridade do marido e a submissão da esposa. Se um casal trabalha junto, tu pode ter certeza, os dois estão andando para frente. Tem muita esposa que perde o marido porque ela quer mandar. Tem muito marido que perde a esposa porque só ele quer mandar. Ei, a Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Não, irmão, siga o exemplo, ande lado a lado. A esposa seja submissa ao seu esposo, e o marido ame as vossas esposas. Não viva de fachada, porque as máscaras caem. E não adianta você mostrar uma coisa lá fora e dentro de casa as panelas voar, porque isso não dá certo. Vamos encerrar. Tanto em Corinto quanto em Éfeso, as maiores cidades da Caia e da Ásia Menor, receptividade, Paulo adotou praticamente a mesma metodologia. Primeiro, começou a falar na sinagoga na tentativa de persuadir os ouvintes judeus em Cristo, que Jesus era o Cristo. Entendeu? Está lá em 18, 4 e 5. O que diz lá? Beleza? É fácil pregar para judeu, porque judeu conhece a Torá. Agora nós vemos o segundo ponto: a rejeição dos judeus, deixando a sinagoga e passando a evangelizar os gentios. Os judeus rejeitaram. No tempo de Jesus, os judeus rejeitaram também. No tempo de Pedro, os judeus rejeitaram também. No tempo de Paulo, os judeus continuam rejeitando também. Pastor, olha só agora, Jesus confirmou a sua palavra de encorajamentos, uma palavra encorajando o apóstolo. Agora vai fechar com a leitura que o evangelista leu aqui no começo. Entendeu? Irmão Marcos, Paulo chega na sinagoga, vai pregar de Jesus, é rejeitado. Paulo vai para os gregos ali, vai pregar de Jesus, é rejeitado. Paulo vai para a praça, vai pregar de Jesus, é rejeitado. Paulo vai lá nas prostitutas, vai pregar de Jesus, é rejeitado. Paulo, será que ele não se desanima? Ah, pastor, foi falado hoje aqui também de desânimo, que não podemos nos desanimar. Mas se até Paulo, por que será que Deus aparece para Paulo? Pastor, quando Deus aparece em Paulo? Capítulo 18, versículo 8 a 10, lê para nós. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse ao Senhor em visão a Paulo: olha só, Paulo, tu teve salvação, Paulo. Mas pastor, quantas pessoas tem aqui? Agora tem 7. Pensa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarão ok. Mas Paulo estava ali, mas aqui é só 1, 2. Mas creram, aceitaram a Jesus, ok. Olha o que o anjo do Senhor apareceu a Paulo e falou. O que diz lá? Não temas, mas fale e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pastor, Paulo estava... Foi numa visão, né? Foi numa visão, foi numa noite. Diz alguma coisa aí no versículo ou não? Pois é, imagina Paulo lá, né? Pensando, vou voltar para Jerusalém, vou abandonar, vou voltar a fazer tenda. Rapaz, se eu trabalhar no frigorífico, eu me incomodo bem menos do que fazer isso. Meu Deus do céu, vou parar. Não, vou parar. Não, meu Deus, quanto ataque. Meu Deus, quanta armadilha. Meu Deus, quanta mentira. Meu Deus, quanta ingratidão. Meu Deus, quanta falta de verdade. Meu Deus, quanto pecado. Paulo olhava para cá, era prostituição. Paulo olhava para cá, era grego. Paulo olhava para lá, era judeu de
dizendo: olha só que escândalo, dizer que através da cruz vai vir salvação. Ei, cruz é objeto de morte. Paulo estava ali, mas um dia, numa noite, apareceu o anjo do Senhor e falou: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Aleluia. Você tem noção dessa visão? Você tem noção? Não temas, mas fala e não te cales. Pastor, quando alguém chega para você: não temas, continua, tudo bem, tu pode até duvidar, será que está falando do coração ou não. Agora, quando é Deus que aparece para você, não temas, continua pregando contra o pecado, continua pregando contra a prostituição, continua pregando contra a mentira, continua pregando contra a hipocrisia. Não temas, porque eu tenho muito povo nesta cidade para se converter. Não temas. Isso foi Deus que falou em Corinto, através da visão em Éfeso, através de um milagre extraordinário. Pastor, as autoridades romanas rejeitaram a oposição e declararam a legitimidade do Evangelho. Em Corinto, através de procônsul, e em Efésio, através do escrivão a cidade. Mas Deus aparece para nós hoje. Quantas vezes Deus mandou você falar e você tem se acovardado, pastor? Quantas vezes Deus mandou você avisar e você tem ignorado? Quantas vezes Deus tem dito: marche, e você tem pensado em parar ou até parado? Quantas vezes Deus tem te dado tudo e pedes o nada? Olha aqui, ó, quantas vezes Deus tem te dado tudo que pedes e nada tens feito para Ele? Ignorância. Quantas vezes Deus disse que estaria com você e você tem duvidado? Quantas vezes Deus fala para nós nesta noite: prega a minha palavra e não te cales, e você tem medo de fazer isso por causa de A, B e C. Não te cale-se diante de quê, pastor? Não te cale-se diante do pecado, não te cale-se diante da afronta, não te cale-se diante das ameaças, não te cale-se diante desse mundo, não te cale-se diante de Satanás. Prega a palavra, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Se Deus falou para Paulo, Deus continua falando para os seus filhos nestes últimos dias. Prega a palavra e não te cales. Tudo que é pregado aqui é palavra de Deus. Vocês acompanham com a Bíblia aí, vocês mesmo lê. Pastor, não tem distorção, não tem mexida, não tem ignorado nada, pastor. É pura Bíblia. Mas por que, pastor, o povo não gosta? É porque o povo não quer mais a palavra. Quem é a palavra? O próprio Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: eu sou a palavra. Se coloca de pé, eu quero orar pela tua vida.